tem é que a história do Brasil ela é uma história pautada pela questão da violência, né? Então, ao longo do tempo, o Brasil ele acompanhou esse processo da violência, desde a época da colonização dos indígenas, passando por toda a questão da escravidão. E como o Brasil ele tem todo um problema no que diz respeito, desde a década de 70, desde a década de 80, com o avanço do crime organizado, seja do PCC em São Paulo, se espalhando pelo Brasil, passando pelo Comando Vermelho e também se instaurando, o brasileiro começou a ver com uma facilidade muito grande as armas na mão de pessoas erradas. Então isso fez com que o brasileiro ele fosse tornando uma concepção muitas vezes distorcida do que é a própria questão do armamento. Geralmente é assim, essa política que eles colocam como uma política social, de que a arma gera violência, ela tira o direito do cidadão de poder se defender ou defender o regime democrático. Então, quando ele tira a arma, foi o que aconteceu no referendo de 2000 e não me lembro se foi 2005, se eu não me engano, em que a população votou para que não houvesse a restrição da posse da arma. E mesmo assim o governo, como era um governo de esquerda, ele não acatou e ele sacou, né? Ele teve que tirar as armas da população, a população teve que dar armas para o Estado em troca de dinheiro, e aí desarma a população fica realmente ali à mercê do Estado. Basicamente controle. É para você controlar uma nação. A nação desarmada, ela facilmente será, ela fica mais fácil de você fazer ela se prostrar, de você escravizá-la. É basicamente isso. Todos os regimes ditatoriais, eles tiveram ações semelhantes, padronizadas. E a arma sempre está nela. Vocês viram a guerra da Ucrânia e da Rússia. Em 94, acabou a União Soviética. E todas essas armas que estão sendo utilizadas contra a Ucrânia, que são armas velhas, são armas que eram da Ucrânia. E a Rússia falou, não, meu, devolve aí, vamos ficar de boa. Nós somos co-irmãs aqui, somos vizinhos. E agora toma-lhe pau. É tipo isso, sabe? A arma de fogo, ela sempre foi e sempre será um equalizador de forças. Por isso que um país bem armado, ele tem mais chances de sobreviver numa guerra e garantir a sua soberania. Historicamente falando, então, a gente teve sim momentos importantes que a população armada ela foi fundamental. Então, assim, a história ela é movimentada e ela é movimentada através de guerras, através de revoluções. Então, falar que as armas elas não foram importantes para a história, que elas não são importantes, é uma mentira completa, né? Então, a gente pode pegar exemplos básicos. Revolução Francesa, 1789. Então, a Revolução ela só aconteceu porque o Terceiro Estado foi até a Bastilha, pegou todas as armas que tinha e foi para cima do Primeiro e do Segundo Estado. Ponto. A Revolução Americana, de 1776, independência dos Estados Unidos, só aconteceu porque a população ela se juntou em prol de um propósito, de um objetivo, que era acabar com um absolutismo influenciando dentro do território e conseguir a sua autonomia. E assim, para não ficar muitas vezes naquela hipocrisia de que muitas vezes apenas a direita ela precisa das armas, a gente tem diversas passagens da própria esquerda que precisou das armas para conseguir. Então todas as revoluções, seja uma revolução cubana, seja uma revolução chinesa, foram revoluções que elas foram colocadas através das armas. Pegando até exemplos mais recentes, assim. Se eu não me engano, em 2001, 2002, o presidente Hugo Chávez, da Venezuela, então o chavismo, muita gente
daquela visão dele de uma forma de um governo autoritário e tudo mais, mas que ele era um governo de esquerda, isso é fato. Ele foi sequestrado por opositores e ele só conseguiu voltar para o governo porque o exército e as milícias, a população armada, conseguiu fazer com que o Hugo Chávez ele voltasse ao poder. Então a esquerda também, na América Latina, ela precisou das armas. Eu acho assim, todos têm o direito de se proteger. Esse é um direito básico que todo cidadão deve ter. Então, é por uma questão de proteção. Então, você tem uma arma de fogo na sua casa e você tem o direito de poder impedir que qualquer mal venha a ser feito contra você ou contra a sua própria família. E eu acredito sempre que, na medida em que você possa se defender respeitando o princípio da equidade, a arma gera equidade, você consegue até garantir a soberania do país, né? Então, sobretudo, nós temos a segurança pública, por exemplo, é um direito fundamental previsto na Constituição, né? Que o Estado deveria nos garantir. E o Estado hoje ele é deficitário nesse aspecto. Até um dia eu falei numa entrevista para Reuters, eu falei, ó, um mundo ideal, um mundo bacana seria sem armas. E muito embora isso seja o ideal, não é possível isso. Infelizmente, as armas elas servem justamente para equilibrar o bem e o mal. Uma pessoa invade a sua casa, você está vendo ela invadir. Se você não tem esse objeto, vamos colocar assim, de proteção, você fica à mercê, porque você sabe que do outro lado a pessoa está armada. Então, se você, dentro da sua casa, você tem a arma de fogo, se você efetua, por exemplo, 2 disparos, quem está do outro lado vai olhar e vai falar assim, ei, aqui eu não posso entrar. Por quê? Porque eu sei que, no mínimo, eu posso até matar a pessoa, mas a pessoa vai reagir, ela está de igual para igual comigo. Quem tem essa consciência se arma. Quem não tem essa consciência é porque já sofreu algum trauma com arma de fogo. Ou algum familiar sofreu e a pessoa demoniza aquele objeto. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho arma de fogo já tem 5 anos. Eu porto minha arma, eu tenho porte. Porte que você transita na rua, igual policial. Eu nunca atirei em ninguém, velho. Nem saquei arma pra ninguém. Só o fato de eu ter a arma comigo, de forma subliminar, já gera uma segurança. A arma é um objeto como outro qualquer. Então, assim, quem está portando a arma, quem aciona o gatilho é que mata. Mas, por exemplo, eu posso dizer aqui para você com todas as letras, com exceção de armas de grosso calibre, como uma calibre 12 ou um fuzil, a faca ela é muito mais letal do que um projétil. A perfuração que uma faca faz, o estrago que ela faz, é terrível. É pior do que um projétil. E essas novas políticas agora de quererem dificultar para tirar o CAC, aumentar a taxa de imposto sobre isso, como que isso tem afetado empresas, né? Como isso pode afetar a indústria de armas no Brasil? Por óbvio, quando a gente tem um governo desarmamentista, e o inverso também se faz verdade, nós esfriamos o mercado, até por conta de especulação. Então, quando nós tivemos, por exemplo, a eleição do Bolsonaro, antes do Bolsonaro assumir o poder em janeiro, nós tivemos um aquecimento na aquisição de armas, porque em tese é um governo que apoiava a galera comprar arma para se defender. E naturalmente agora com a assunção do novo governo, com o atual governo do Lula, nós tivemos uma queda substancial no comércio
por especulação e também por conta do novo decreto, né? Teve um decreto agora que, inclusive, está em vigor, que ele é provisório. Ele deu uma dificultada na aquisição de armas, principalmente para o CAC, né? Para o colecionador, atirador e caçador. Então eu sou a favor e acredito que da forma que está sendo bem regulamentada, exigido critérios, é bem burocrático no Brasil. Muita gente fala que é muito liberado, não é. É bem burocrático. Uma pessoa para adquirir uma primeira arma com a prerrogativa de atirador esportivo demora 1 ano para ela pegar a arma na mão, né? Sem contar que ninguém quer perder esse benefício depois de tanta burocracia. Então, eu sou a favor e eu acredito que isso permite que a pessoa exerça a legítima defesa, já que o Estado falha nesse aspecto, né? Eu jamais teria, eu, Alessandro, jamais teria, ponto. Mas se não tem nada na Constituição, porque nesse caso eu vou completamente por uma questão jurídica, se não tem nada impedindo juridicamente, e em 2005 foi feito um plebiscito e a população falou que quer ter, que tenha.